Você tem que investir a sua energia em agentes multiplicadores. Né? Sim. O professor é o maior agente multiplicador nessa relação. A inteligência artificial também será. Informação, a gente tem as toneladas na rede. Mas como é que você organiza o pensamento, como é que você organiza o percurso de um jovem com esse volume todo, se você vai trazer essa linguagem para dentro da educação? Se você vai jogar o mesmo jogo, então você vai ser mais do mesmo. A gente montou um curso, eu passei 4 telas em letras. Você surtou. Isso não é EAD. Mas as pessoas não podem ler 2 páginas de A4. Então nós temos que fazer o quê? Um carnaval de interação, de bonequinho, barulhinho, de avatar, de barulhinho, para a pessoa prestar atenção. Estamos começando hoje mais um episódio do Inovatum Podcast, que é o nosso podcast focado em inovação. Antes de eu apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, eu tenho esquecido de fazer isso, né, Hildo? Eu sempre esqueço, né? Hoje eu não vou esquecer. Hoje eu vou falar sobre os nossos patrocinadores que permitem que esse podcast seja colocado no ar. Um patrocinador é a Ferox, que é uma solução de televeterinária inovadora no mercado. A gente atua hoje no Brasil todo com essa empresa. E ela também atua na Espanha. Então é uma empresa brasileira que conseguiu vencer o grande obstáculo de se internacionalizar. E também temos a eMaster, que é uma parceira da AWS, é um parceiro importante da AWS, que atende o setor público, o setor privado, com migração e soluções em nuvem. A gente também, na eMaster, trabalha com soluções de IA, que hoje está muito em voga, né? Acho que as pessoas conhecem bem esse tema. E são as 2 empresas patrocinadoras. A gente tem o link delas embaixo. Se vocês quiserem conhecer mais, conhecer os projetos, eles estarão disponíveis aí no link. E aproveitando, né, se vocês curtirem e compartilharem, para a gente conseguir ganhar relevância e conseguir trazer também mais convidados para esse podcast que interessam a vocês. Dando início, estamos aqui hoje com o Eduardo Marques, que é o nosso convidado de hoje. O Eduardo, ele é especialista e viveu a vida dele, né, dedicada à educação e à formação de pessoas. Ele tem muita experiência nesse segmento e, além disso, também é psicólogo, né? Então, também. Psicopedagogo, e vai compartilhar conosco tanto experiências dele como casos de sucesso. E depois nós vamos deixar um pouco para o final, vocês aguardem, que a gente vai trazer uma novidade que ele está lançando aí, que vai ser muito interessante para o segmento de educação e ensino à distância. Bem-vindo, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu falei alguma coisa errada aqui do seu... Só um adendo aqui. É mais fácil falar o que o Eduardo não é do que é. Ele tem 5 pós. Eu pensei em falar, mas eu falei, eu vou esquecer alguma. Ele vai brigar comigo. Uma lista grande. Eu tenho mestrado. Aí, ó, tem mestrado. Tá vendo? Ele foi mais trabalhoso. O que eu esqueci, Eduardo? Me completa. Não, eu não esqueci nada, não. Em linhas gerais é isso mesmo. Eu formei em psicologia, já tenho um bom tempo. E quando você fala de psicologia, a gente já cai diretamente no relacionamento humano. Então eu iniciei minha carreira na clínica, fiz formação em psicanálise. E trabalhei... Mais um microfone próximo. E trabalhei com crianças. Então assim, eu fiz uma progressão, inclusive de idade na minha vida, né? Eu comecei trabalhando com crianças muito novas em clínica de APAE. Então, quando a gente fala hoje de educação inclusiva, isso não é à toa na minha vida, né? Então, eu comecei trabalhando com criança atípica, como psicólogo, depois fui coordenador da clínica, fiz uma progressão dentro da APAE, fiquei 5 anos, foi uma experiência muito longa, lidando com situações muito... Assim, o Brasil é um país muito complexo, né? Eu trabalhava em Pedro Leopoldo, então a gente trabalhava em zona rural, a gente viu de tudo, né? Lá você viu de tudo. Então, dessa experiência, que foi uma experiência para mim pesada, não vou dizer para vocês que é tranquila, não. Eu fui para a Asprom, não sei se vocês conhecem. A Asprom trabalha com qualificação de adolescente e colocação de adolescentes no mercado de trabalho. É verdade. Então, são adolescentes em situação de risco. Um dos critérios é a situação financeira, econômica, que não é boa. Lá foi quando eu comecei a ter o contato com formação de pessoas. E assim, mas lá era uma imersão, né? Porque eu era da área de recursos humanos. Como minha vida não é típica, ela é atípica, eu comecei na folha de pagamento. Fazia folha de pagamento mesmo. Rodava, recolhimento de INSS.
E aí a gente teve um relacionamento, e como eu já vim com a experiência de relacionamento de pessoas, crianças, eu me dava muito bem com os adolescentes, né? Aí eles me colocaram numa posição de recursos humanos. Foi uma progressão também. E nessa progressão eu comecei a lidar com eles. Foi onde a gente começou a ver treinamento, logística, o que é o esforço de um movimento presencial. Então, assim, lá tem um turnover maior que a Fiat. Porque qual que é a lógica da Asprom? Você recebe um menino com 16 e ele vai sair com 18. Ele tem um tempo de permanência muito definido. Curto, né? Esperado, né? Porque ele pode sair antes. Se ele aprontar alguma coisa, eles aprontam. Então. Eles aprontam. Novidade, né? Não é só a questão de ser um contrato ali com começo e fim. Aí também tem as eventualidades. Tem as eventualidades em torno de 20%. E a gente está falando aí de 2.200 adolescentes. Então, é uma rotatividade de mais ou menos 1.500 anos. Então, você tem que qualificar, selecionar, qualificar, treinar, adaptar, tem que fazer todo esse processo, uma quantidade gigante de meninos em mais de 300 contratantes. Então, Assembleia, Tribunal de Justiça, empresas grandes contratam, a gente fazia a adaptação deles, acompanhamento e desligamento. Quando eu estava nesse processo, foram 3 anos, foi um processo muito interessante, porque a gente, assim, eu queria passar a sensação que é uma imersão. E na educação à distância que eu estou hoje, você tem uma certa distância, né? Mas eu vim de um processo imersivo. Então, assim, eu reunia com os meninos mesmo, eu dava treinamento para eles em sala de aula, a gente conversava muito, então eu tive uma vivência muito grande com pessoas nesse período. Aí eu recebi um convite para ir para a PUC Minas Virtual, para fazer o lançamento do EAD. Então, de novo, eu recomecei, né? Então, assim, olha, eu estava na clínica, trabalhando em consultório, fui para um processo de recursos humanos e relacionamento com adolescentes, e depois eu fui para a PUC trabalhar com a educação à distância. Então, na época, era ainda software da IBM, era tudo muito incipiente, a PUC estava começando. Eu peguei as primeiras turmas da PUC. Então... E esse processo todo, né, se a gente pegar desde o início até hoje, a data de hoje, são quantos anos de experiência? 36. 36 anos? 36 anos. Então, vamos dizer assim, os 10 primeiros anos eu fiquei nessa abordagem psicológica, e quando eu fiz a especialização em psicopedagogia, porque eu queria entender o processo mesmo de aprendizagem com eles, com adolescentes, a gente formatar os treinamentos e tudo. Foram 10 anos. E tem 25 anos que eu estou com educação à distância. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dada. É uma curiosidade que veio aqui. Nesse processo, né, você começou no básico, sem experiência, fez a pós. O que você sentiu, assim, o que você entendeu que foi sendo implementado e que deu resultado, e o que você imaginava que daria resultado, você tentou implementar e não deu resultado? Você conseguiu ter essa percepção nesse processo? Em termos de tecnologia ou em termos de processos gerais? Processo de aprendizado, assim, melhorar o resultado do aprendizado da turma. Eu vou te falar uma coisa, Roger, eu tive muito menos problema diretamente com aprendizado do que com a equipe gestora. Então, assim, os maiores empecilhos que a gente tinha era você avançar num processo e ter que levar a empresa, a instituição e os companheiros, né, os colaboradores, para o ponto necessário. Então, assim, você entra numa empresa como a Asprom, numa instituição na área meio, depois você vai para a área frim. O retorno dos meninos é muito positivo. Eu não vou te dizer que eu tive nenhum insucesso com eles, não. Eles retornam muito bem. Então, tudo que você prepara com eles, tudo que você investe, você tem um retorno positivo. Legal. E o maior empecilho é o interno. As pessoas não compreendem, as pessoas não entendem, elas tentam bloquear. É muito difícil fazer entender por quê? Porque você está na imersão, você está no contato. Quando você vai falar, e aí eu vou citar Freud, que foi citado aqui outro dia, ouvir e experimentar são coisas diferentes. Eu experimentava e eles ouviam. Então, não tinha essa conexão. Então, uma coisa que hoje a gente vai falar sobre formação de professores e isso, uma coisa que eu trouxe comigo. A gente só vai conseguir atingir lá na ponta
se a equipe aqui ela tiver coesa. Se ela não tiver coesa, o resultado vai ser falho. Então, assim, os meus empecilhos de crescimento, eles não aconteceram no primeiro momento, mas iriam acontecer logo depois. Mas aí eu saí. Então, eu não tive, para te falar, assim, uma experiência lá. Foram 3 anos de absoluto sucesso da nossa equipe. Não meu, da nossa equipe. Mas a gente já estava começando a bater nos empecilhos. A gente resolveu os problemas críticos. Vou te dar um exemplo. Os meninos recebiam com olerite, lembra disso? Uhum. Contra-cheque. E a gente tinha que fazer a migração disso para cartão bancário. Conta salário, né? E depositar na Caixa Econômica Federal para sacar com cartão. Como é que foi a experiência? A gente digitou 2.200 fichas datilografadas. Levamos essas fichas para a Caixa, todo o trâmite interno. Pra você ter uma ideia, a gente teve que pagar com dinheiro no primeiro dia, porque eu tinha que levar os meninos para dentro da agência para eles assinarem a ficha. Tudo lá era logística. Eles tinham que assinar a ficha para abrir a conta e para voltar numa segunda vez e pegar o cartão. Isso implica em colocar 700, 800 meninos em um dia dentro de uma agência da Caixa. Certo? Então, quando eu falo com vocês que as pessoas não apoiam, ninguém foi comigo. Foi eu e a equipe. Os meus pares não foram. Eles falaram, você é louco. Esses meninos vão quebrar a Caixa. Eles vão... Isso vai ser uma loucura. Aí eu levei, até que citar nominalmente na irmã, que ela foi uma guerreira, porque ela que fazia a adaptação dos meninos. Então, praticamente todos os meninos passavam por ela. Então, ela ficou na fila, uma sargenta. Mas os meninos corresponderam muito bem. Mas a equipe não entendia isso. Ela já criou uma expectativa negativa e já partiu do pressuposto. Da origem deles, da natureza deles, por serem adolescentes, e eles foram super respeitosos. E quando eles foram a segunda vez que eles pegaram o cartão, eu falei até minha voz acabar. Eu fazia grupo de 30 e explicava para eles um princípio de cidadania. Vocês são clientes do banco. A Aspron é a maior cliente dessa agência, e era fato, porque é uma folha de $1,5 milhão, então, mensal. Então, imagina movimentação de fundo de garantia, recolhimento de INSS. Eu assinava cheque, assim, o pessoal da Caixa fazia cafezinho para mim, né? Então, me falava com eles, olha, vocês têm todo direito e deveres, vocês vão ter postura de... Cliente. Ali embaixo tem uma garrafa de café, tem um caixa, vocês vão poder sacar. E, pelo amor de Deus, gente, não vai sacar o dinheiro todo mundo no dia que sai, não. O que eles faziam quando era contra-cheque? Eles desciam 300, 400 meninos na agência para poder sacar. Então era aquela fila gigante. E eu falei com eles, não, agora vocês vão sacar no shopping, vocês vão com a namorada no shopping, vocês vão pagar a conta. Então a gente... Gente, assim, eles não fizeram o menor problema. Você estava educando, né? É um início de uma educação, vamos dizer assim, social, de comportamento, até financeira também. Também. É porque a gente falava isso no início. O que eu observei isso, você treina no início e não acompanha depois. Então a gente fez lá um projeto de começo, meio e fim. A gente criou depois até uma estrutura de desligamento, que foi uma coisa assim de formatura. Eu já tinha saído quando teve a primeira formatura, porque é uma questão de lógica, eu inverti a lógica. Você está estudando, do ponto de vista da Aspron e a dificuldade com os pares, lá era um lugar de trabalho. Eu falei, não, aqui é um lugar de estágio. Então nós vamos inverter. Eles vão ter um currículo e o trabalho deles será um estágio. E a gente montou uma estrutura curricular. É mudança de lógica, é questão de ver. E então eles vão aprender o quê? Informática, isso, aquilo. Vão aprender lá no trabalho. E isso compõe um currículo deles. Se a gente colocou bronze, prata e ouro, todo mundo tinha sua medalhinha, ninguém ficava sem. E elaboramos também um processo de formatura. Porque demos um componente acadêmico. Gente, mas isso foi um sucesso. Por quê? Deu muita dignidade para as famílias. Então, a primeira formatura deles foi no Instituto de Educação. As famílias se portaram como roupa, todo mundo bacana, todo mundo certinho, mesa, as pessoas falando.
Então, assim, foi uma experiência riquíssima nesse ponto. Então, assim, você vê que as famílias correspondem, os meninos correspondem. Então, nesse aspecto, foi um grande aprendizado. Assim, a equipe tem que funcionar e eu acho que aí os alunos e os meninos correspondem. Quando eu fui para a PUC Virtual, que a gente começou, o maior distanciamento que a gente via era esse. Você não tem essa proximidade e você não tem essa ligação. Então, você precisa dos professores fazerem isso. E eles são muito resistentes. Então, quando você começa a lidar com os pares, e os pares aí não acompanham, ali eu não tinha como juntar os alunos da PUC num lugar e conversar com eles. Eduardo, você mencionou aí a formação dos alunos e mencionou um blocker aí que são os pares. A sua experiência também envolve o processo de formação de professores também, né? Sim, sim. Você conseguiu levar essa experiência e ter um pouco de mudança nessa resistência a partir desse processo de treinamento, não? Sim, assim, vamos falar em escala, né? A gente está falando de uma PUC com 52 mil alunos e nós trabalhamos inicialmente com 55 professores. Então, a carga que a gente dava de trabalho e de formação era maior nos professores, porque a relação ainda é professor-aluno. A gente nunca entendeu que a educação à distância ou tecnologia ia substituir a relação do professor. E até hoje penso que não substitua. Então, você tinha que investir, que escolher onde investir. Então, a gente investiu na formação de professores. Na época, ainda muito encontro presencial, tutoria, era fisicamente na estrutura da PUC. Então, assim, todo o percurso que eu tenho em educação à distância, a gente investiu em professores. Hoje, se a gente está falando de educação inclusiva em escola, a gente não fala para os pais, a gente conta com os professores. Porque eles são, de fato, na relação de aprendizagem, os atores principais junto com os alunos. Qualquer outro é acessório. É interessante que isso tem um livro que chama Gestão de Performance, que foi escrito pelo Andrew Grove, que foi fundador da Intel, e ele fala isso, né? No ambiente corporativo, mas se aplica bem. Você tem que investir a sua energia em agentes multiplicadores. Né? Sim. O professor é o maior agente multiplicador nessa relação. A inteligência artificial também será. Sim, sim. Né? Sim, então, assim, não tem como você assumir uma... Por exemplo, a produção de conteúdo ela é centralizada. Porque também eu acho que não faz sentido. Algumas pessoas trabalham com essa abordagem. A produção de conteúdo ela é consolidada. Né? Então, você tem, na educação à distância, por exemplo, você tem uma estrutura, 3 blocos. Conteúdo, interação e avaliação. A gente não consegue fugir desses 3 blocos. A parte de conteúdo, ela é consolidada, ela pode ser replicável. Eu não preciso que cada professor de cálculo 1 faça uma disciplina totalmente específica e customizada. É mais fácil eles aceitarem, com pequenas adaptações, mas a gente tem uma escala em conteúdo. Mas em interação você não tem. Porque você precisa de ter aí a pessoa a pessoa. Aí nós vamos cair na pessoa a pessoa. É isso que é uma pergunta que eu queria te fazer. Assim, toda a minha ótica para o setor de educação é na ótica de aluno, né? A percepção muito individualizada da experiência que eu tive, eu não tenho a sua, desse envolvimento do outro lado da mesa, mas a minha leitura é que, por exemplo, você mencionou cálculo. O cálculo que é ensinado aqui é o mesmo que é ensinado na China, que é ensinado no Japão, que é ensinado nos Estados Unidos. Por exemplo, as áreas de exatas, elas são muito iguais. Mas você tem muita diferença da absorção da informação pelo aluno. E a forma como o professor se comporta em sala de aula, a maneira como ele dá aula, faz essa diferença. Eu não vi uma preocupação, pelo menos no meu período de estudante, com um feedback, um retorno, ou o que a gente tem muito no setor privado, que é essa medição de desempenho. Como é que isso funciona hoje? Existe algum processo de retorno, de avaliação da qualidade do ensino? Como é que você dá esse retorno para o professor? Como é que você qualifica ele para que ele melhore nesse aspecto? Bom, a gente tem o retorno direto do aluno. Então, se, por exemplo, todo curso que a gente monta, ele termina com uma avaliação do curso. Avaliação da tecnologia, avaliação do conteúdo, avaliação da tutoria. Então, a gente já tem esse retorno direto do aluno. Né? Então,
Então, de certa maneira, como a gente sabe que as pessoas não respondem muito pesquisa, aí a gente vincula a emissão do certificado ao retorno, né? Senão ele não pega o certificado e a gente não tem essa avaliação. Os outros índices quantitativos, você vai ter índice de evasão, índice de participação, um que é qualificar e quantitativo, assim, por exemplo, participação em fórum. Muitas vezes as pessoas vão no Google, ou vão agora na inteligência artificial, constroem um texto, copia e colam. Elas não estão interagindo, elas estão cumprindo a obrigação. Uhum. Então a gente vai retornando ao professor esse tipo de questão, né? E aí, só pegando a sua fala, o que vai variar na questão da educação à distância, mais do que o estilo do professor, né, que ele aplica, é a metodologia. Então, a maneira como ela será aplicada, ela também segue um padrão. Então, as metodologias ativas, etc., são por quê? Para dar um guia para o professor. Então, por exemplo, a gente desenvolveu uma que é de 60, 20, 20. É uma regra. 60% de conteúdo, 20% de interação e 20% de experiência prática. Então, o professor ele tem que se movimentar dentro desse processo. Ele não tem a liberdade da sala de aula, que pode ser boa, mas que também pode fazer com que ele se perca. Então, a gente dá toda a diretriz e dentro dessa metodologia aí ele se organiza. E uma vez que você tenha essa metodologia, você tem as métricas, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho 60% de teoria e tenho uma motivação para isso. Você tem prova, tem questionário, você tem participação, você tem os logs de acesso, você tem todo um processo de formação. Você avalia essa primeira parte. A segunda era de interação. Qual o volume, qual a qualidade que as interações têm. E no último, os trabalhos, efetivamente, quantos são feitos e qual a qualidade que esses trabalhos têm. Porque a gente espera o quê? Por exemplo, um professor de inclusão, um professor de ensino médio, ele vá na sala de aula, aplique alguma coisa, venha e traga esse caso para ele ser debatido com o professor e corrigido mesmo. Então, vou receber uma criança atípica em sala de aula, eu estudei a teoria, eu debati com meus colegas o que eles têm de ideia. O professor vai entrar mais fortemente na validação da ação prática dele. Então, a gente está desencadeando tudo na mudança da prática dele. Eu não tenho outra métrica que não seja, essencialmente, mudar o comportamento dele a partir do que ele aprendeu. Então, essa hoje é a ponta que a gente tem trabalhado. Interessante. E, assim, mudando um pouco do processo de educação, vamos dizer assim, formal, para a educação especializada. Você também teve experiência em processos, tem experiência, né? Teve, não tem ainda, em formação de profissionais também, né? Formação para a área médica, para a indústria. Me fala um pouquinho disso, dessa sua experiência. O que mudou em relação à outra anterior? Pois é, então, na segunda fase, eu saí da PUC, fui para o Grupo Ânima, e eu estava no meio acadêmico, eu montei a empresa, a DJ. E na empresa, ela é uma empresa reativa, ela não é uma empresa propositiva de conteúdo, propositiva de curso. Então, eu comecei a lidar com quem nos procurou. E aí, a gente começou com escolas e meio corporativo. Então, a gente ampliou bastante o leque de relacionamento. E hoje, por exemplo, a gente está muito mais no meio corporativo do que propriamente no meio acadêmico, que é uma mescla. E aí a gente também se especializou em colocar todo e qualquer tipo de conteúdo para todo e qualquer tipo de público. Então, a gente tem aviação, área de saúde, área de educação. Por quê? Porque a nossa especialização é estruturação de conteúdo e metodologia. O que a gente faz? Você tem que ensinar alguma coisa, você vai me falar o que é. A partir do momento que eu entender, eu estou usando a primeira pessoa, que a gente entender o que é, nós vamos te dar as recomendações de qual o melhor método, como aplicar, como fazer as métricas, em qualquer área, porque nós estamos lidando com pessoas. Então, se é cálculo, ou se é psicanálise, ou se é filosofia,
você é marketing, nós estamos lidando sempre com conteúdo, interação e avaliação. Então, essa matriz ela não muda. Agora, a gente realmente tem uma variação muito grande hoje. Então, a gente trabalha com a Caixa Econômica Federal, 95 mil funcionários. Você tem que fazer conteúdo, às vezes, para o público inteiro. Então, você tem que atingir a mais variado. Você vai trabalhar com CIPA, segurança no trabalho. Você tem... Você fala, mas é um tema simples. Você pega uma norma, é simples você entender, mas, poxa, eu tenho que ensinar isso para todo mundo. Eu tenho que garantir que as pessoas aprenderam, né? A linguagem, ela tem que ser de uma forma que, independente do grau ali de maturidade cognitiva da pessoa, ela consiga compreender, né? E a gente normalmente não segmenta, não. É um processo muito delicado. Você pegar um hospital e falar assim, vou fazer pessoal administrativo, aí o pessoal administrativo de escritório, ou o pessoal operacional de recepção. Não é feito segmentação, não. Não, porque isso é muito delicado, né? Senão você vai falar assim, para médicos eu vou falar um conteúdo especial para isso, para aquilo. Então você cai num processo. A não ser que o tema seja específico, né? Tirando essa exceção. Então vou te dar um exemplo. O Hospital São Rafael em Salvador, ok? A gente tem uma experiência ótima com eles. Eles têm é muito grande, é o maior de Salvador. E eles têm que fazer metas internacionais de saúde. Não sei se você conhece isso. Metas internacionais? Você tem que fazer higienização de mãos, identificação de pacientes. Isso tudo, às vezes a gente entra no hospital, tem uns cartazinhos sobre isso. Essas metas, elas têm que ser cumpridas e elas são auditadas. Se o hospital não tiver, então a gente... uma das metas é cirurgia segura. Aí essa é para os médicos. Mas a identificação do paciente, se um paciente está andando no hospital, qualquer colaborador tem que entender se ele está com a tirinha de visitante, se ele é paciente. Então, desde o porteiro que recebeu, ao médico, a enfermagem, todo mundo tem que entender. Aquele então, protocolo, né? Eu não vou fazer um curso para médico porque o discurso é diferente do cara da portaria. Então, a gente tem que conseguir... Ele é planificado, né? A gente tem que conseguir. Senão, você vai ter que fazer o quê? Um conteúdo, você vai ter que produzir ele 5, 6 vezes. E aí você começa a segmentar baseado em quê? Então, é muito mais fácil você acertar o conteúdo e a fala para atingir todo mundo. É um desafio? Mas é um sucesso. Por exemplo, eles lá conseguiram fazer a certificação internacional toda baseada em plataforma. Não deram nenhum treinamento presencial. E passaram. E assim, o auditor chega, né? Ele chama a moça da portaria, ele chama a moça do auxiliar de enfermagem que trabalha lá dentro do bloco cirúrgico. E todo mundo conseguiu responder as questões que foram postas baseado numa plataforma de educação à distância. Né? Então, assim, essa é uma experiência que eu posso dizer para vocês assim, que destacou e que deu para a gente uma base, né, assim, não acadêmica, corporativa, mas que a gente trouxe algum legado da academia. Então, assim, como que a gente pensa? Projeto pedagógico, plano de ensino, isso é uma herança acadêmica. Não sei se vocês conhecem o conceito de andragogia. Não, eu não conheço. Conhece? Pedagogia é a forma que crianças... Não, por favor. Não vou arriscar aqui. Por favor, de repente eu vou rezar a missa pro Papa. Não, mas aí eu te corrijo, eu te descomungo, né? Não vou cometer este erro aqui, não. Porque, na verdade, é isso mesmo. A gente, quando trabalha com até uma faixa etária, vamos dizer ensino médio, você fala em pedagogia. Por quê? Porque você está trabalhando na formação. Sua formação básica, sua educação propriamente dita. Tanto que tem gente que fala ensino à distância, educação à distância. O que é educação, o que é formação. Isso é semântica. Mas fato depois que a gente saiu do ensino médio e foi para a graduação, você tem uma maturidade de vida, maturidade cognitiva, e você está muito mais interessado em o que você vai fazer com aquilo do que estudar log de 10 na base 5, né? Então, as pessoas não têm mais paciência e não se submetem mais como a gente faz isso no ensino médio. Então, você tem toda uma corrente teórica que chama de andragogia,
taxonomia de Bloom e outros outros teóricos que te falam assim, como que você ensina um adulto que é efetivo para o adulto. Então, a teoria muito colada na prática. Então, vamos voltar lá no 60, 20, 10. Se eu colocar um curso teórico sobre autismo, a minha adesão é baixa. As pessoas leem isso na internet. Elas querem saber, assim, qual que é o pulo do gato. Né? O que eu vou mudar na minha prática. Então, a gente fez aqui o pessoal falando sobre isso. Então, vou repetir. Nós temos que bater lá no 20. Eu quero que o professor faça como uma mentoria mesmo. Ele checa se eu estou fazendo aquela coisa certa. Isso, para os meninos lá na pedagogia, é prova, é obrigação, estou fazendo, então. Aqui não, aqui eu quero checar mesmo se a minha prática está ok. Então é outro tipo de abordagem. E essa abordagem, ela se aplica para corporação, se aplica para universidade, se aplica para tudo. Porque nós estamos falando de ser humano. E o ser humano, no geral, é isso que ele quer. Então, você vai formar um professor na universidade. Tá, então você está ensinando a metodologia para ele. Ele quer a mesma coisa. Ele quer saber, poxa, como é que eu vou mudar a minha prática em sala de aula? E você pode falar para o professor do fundamental, você pode falar para o pessoal da Infraero, por exemplo. Nós vamos ensiná-los a mobilidade dentro de um aeroporto. Ele quer saber o que ele vai fazer com o carrinho, por onde que ele anda, qual a sinalização que ele respeita. No final, ele quer isso. Então, você vai passar por uma parte conceitual e rapidamente você tem que pular para a prática. Então, nossa, eu saí lá do pequenininho, que eu tenho de menino de 3 anos de idade, até a gente está trabalhando com adulto. Mas, se você considerar que todo mundo é ser humano, né? São variações do mesmo tema. São variações do mesmo tema. Interessante esse conceito, porque você falou, eu me lembrei de quando eu estava na escola e a gente estava tendo aula de física, eu era uma criança, e o professor mencionou isso em sala de aula. Ele estava falando algo, ele falou, esse conteúdo, eu até não esqueço, era conteúdo de aceleração. Eu não posso aplicar para vocês, porque vocês não têm maturidade para entender o conceito de aceleração. Aquilo me incomodou uma quantidade, eu falei assim, como que eu não consigo entender isso? Eu tenho que conseguir entender isso. Mas assim, isso agora faz todo o sentido, né? Para a criança, para o jovem, alguns conceitos, até mesmo matemáticos, são mais difíceis daquela fase ali dele aprender. E eu acho que tem um contrário também. Eu acho que tem alguns conteúdos, eu não sei se eu vou falar uma coisa polêmica, mas tem alguns conteúdos que, se você não os adquiriu como base até uma certa idade, depois ficam mais difíceis. Não? Você, por exemplo, uma carga muito pesada de matemática, uma pessoa, por exemplo, já com a idade mais avançada, ela vai ter a dificuldade de um aluno de 18, 19 anos. Né? Ou eu estou falando algo errado? Não, você está falando certo, porque a gente tem uma certa displicência, uma certa naturalidade para aprender. Quando você está mais velho, você já começa a pensar, o que eu vou fazer com isso? Então, eu já não tenho mais disponibilidade, a não ser que eu vá fazer um curso de engenharia aos 50 anos e que o meu objetivo seja ser engenheiro daqui a 5 anos. Então, eu vou tolerar isso. Mas sem um motivo específico, sem uma coisa... Uma justificativa. Eu não vou. E você tocou num ponto aí interessante, né? A falta de interesse quando você não vê aplicação prática naquilo ali na sua vida. E o que é sempre dito aí, você tem sentido que isso está afetando, que é a alta exposição a conteúdo que vai te gerar uma satisfação imediata, né? Você tem conteúdo de rede social que você está navegando, você tem videogame, filmes que tem aquele volume muito grande de excitação ali, visual e sonora. Aí você vai para uma sala de aula, seja presencial, seja em EAD, que é um ensino mais assim planificado, mais lento, uma aula de 40, aula de 50 minutos, né? Manter esse padrão. Como é que você mantém... Vocês também têm um conceito de gamificar essa aula? Como é que você está lidando com isso? Isso é muito polêmico. Porque, assim, eu acho que a educação também não pode ceder. Porque educação não é informação. Informação a gente tem as toneladas na rede. Mas como é que você organiza o pensamento? Como é que você organiza o percurso de um jovem com esse volume todo? Se você vai trazer essa linguagem para dentro da educação.
você vai jogar o mesmo jogo, então você vai ser mais do mesmo. Uhum. Então, isso eu vou falar de uma questão muito pessoal minha, da empresa, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso em muitas situações. Sim, as pessoas têm que se enquadrar numa coisa mais tediosa, vamos dizer assim. Você falar hoje que as pessoas têm que ler... Eu concordo. Você falar hoje que as pessoas têm que ler, elas entram em pânico. Você imagina um adolescente assistindo 2001, Odisseia no Espaço? Se for lá em casa, sim. Tirando o seu adolescente. Tirando o meu lá em casa. Tirando um adolescente mais padrão, muito acostumado com o TikTok. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava estudando psicologia, a gente foi ver o Blade Runner. Você lembra do Blade Runner? Sim. Caçador de androides. Então ele tinha uma história, assim, fantástica. E a gente estudando psicanálise na época, que na psicanálise você fala que você mata o pai, né? Uhum. Tem, assim, para você poder se construir, você tem que desmistificar o seu pai. Gente, a história toda é essa. Os androides estavam o quê? Eu tenho vida e morte. Eu tenho 4 anos de vida. O que eles fizeram? Eles procuraram pais, procuraram Deus. Quando Deus não respondeu, o que eles fizeram? Eles mataram. Eu tava nessa... Poxa, eu saí do cinema, assim, louco, né? E o cara na minha frente falou, detesto filme de ficção científica. Eu falei, realmente, a gente viu coisas diferentes. É o momento da condução. Porque a gente teve, era a segunda vez que eu vi o filme, na primeira vez a gente teve o filme e um debate. Então tinham 3 professores que debateram isso que eu falei, sobre vida, sobre isso, sobre aquilo. Então eles deram uma clareza pra gente que essa pessoa não teve. Talvez se eu tivesse sentado e ouvido esses professores, ele ia fazer como eu. Gente, vou ver o filme de novo. Porque eu realmente tenho que rever. Teve essa percepção. Essa percepção eu não tive. Então, deixa eu ver com o olhar dos professores. Então, assim, mas aí o filme é o filme. Então, hoje, se você fala numa reunião, vamos montar um curso, por exemplo, na área corporativa. A gente debatendo sobre isso, eu leio em Kindle. Eu leio em Kindle. Kindle é o quê? Letrinha preta e branca. As pessoas falam, não, as pessoas hoje não fazem isso mais. Eu adoro Kindle. Mas aí vem uma tese de uma menina que trabalhou comigo lá na PUC. O Brasil pulou do oral para o visual. Então, sem pensar que Constantinopla já teve aquela biblioteca enorme, que a Europa tem um hábito de leitura, o Brasil não tem. Eu não sei se você já foi, eu fui em Barcelona no dia de São Jorge, né? É um feriado lá. Eles são cristãos, eles comemoram esses feriados todos, que eu nem sabia, não tinha conhecimento. Como o dia do livro, e você tem no meio da rua várias bancas com pessoas comercializando livros de todos os tipos e a população inteira andando na rua comprando livro. Sim. É uma tradição e uma cultura que eles têm, que eles mantêm. Aquilo me chamou muita atenção, porque não era algo erudito, assim, só no ambiente universitário, no ambiente acadêmico. Não, era cultural, no meio da rua, ali como é que chama? Las Ramblas. Todo mundo comprando ali, assim, a rua cheia de gente, as barracas, com as pessoas efetivamente pegando livro e comprando. Eu falei, olha que coisa. Igual outro dia eu vi um negócio, uma curiosidade, eu vi no Iraque, eles tinham o costume de manter os livros, não sei se você viu isso, as livrarias, muitas são no meio da rua e não tem portas. Elas ficam abertas, os livros ficam em pilhas em cima de balcões e viram à noite aberto e ninguém rouba. Aí eles têm um ditado lá que eles dizem que quem lê livros não rouba e quem rouba não lê livros. Interessante. Então os livros não são roubados. Não. Eu achei muito interessante. Mas assim, eu concordo com isso. Eu vejo que uma coisa que me chama muita atenção é que a nossa evolução em relação aos primatas vem da capacidade de repasse de informação de uma geração para outra. E você sabe qual foi o primeiro tópico? No Homo Sapiens ele fala? Fofoca. Ah, sim. Eu adoro Sapiens. Exato. A fofoca é falando, a linguagem se desenvolveu por questões fortuitas. Não é assim, vamos cercar um leão, não subiu. Mas a gente conversando depois na fogueira e tal, e aí você vai desenvolvendo linguagem. Só te interrompi porque a gente falou. Não, mas é isso. Eu acho que esse modelo de perpetuar o conhecimento, que uma geração pega o conhecimento anterior, aprende ele primeiro,
para depois modificá-lo, ele é o que fez o ser humano evoluir, tanto que evoluiu. Você pega um primata jovem, vamos ver o chimpanzé, ele aprende, mas no momento em que ele está aprendendo com o pai, ele já vai modificando o comportamento. Então eles não têm capacidade de perpetuar modelos de ação para as coisas mais básicas. O que pode parecer uma evolução para o primata, porque ele já aprende mudando, ele está dando ali um grau de ação pessoal dele naquela ação ali, na realidade isso é um atraso. Aí você pega toda a história da humanidade, que evoluiu num processo que foi se estruturando de repasse de conhecimento, e porque uma geração nova está mais gamificada, você vai mudar todo esse processo e jogar ele todo fora. Eu acho um grande risco. É leitura pessoal minha. Mas que eu concordo. Assim, vamos reinventar a educação do zero e fazer tudo de uma maneira diferente e jogar fora tudo que já vem funcionando há milhares de anos. Por quê? Porque nos últimos 20 anos nós temos internet. Você falou Pior, sobre o processo... Porque nos últimos 7 anos temos TikTok. Olha só, você falou sobre o processo dialético. Então você tem síntese, que é o conhecimento posto. Você tem uma antítese, que você vai contrapor o que está posto. E você tem uma nova tese. Então esse processo é cíclico. Uhum. Né? Nada, a gente evoluiu fazendo esse processo. Você questiona. A questão é como que você está fazendo isso hoje? Como é que você está desconstruindo o que está posto? Então, quando você fala assim, eu tenho uma postura conservadora, e esse é o meu caso, não quer dizer que tem que ser tudo igual o tempo todo, mas você vai ter que me convencer muito fortemente que isso precisa ser modificado. Que isso precisa ser modificado. Vamos pegar assim, uma escola inglesa. Né? Nós não estamos discutindo comportamento, gênero, inclusão. A Inglaterra é um país extremamente inclusivo, mas é um país extremamente conservador. Exato. Eu gosto do modelo conservador inglês. Assim. Exatamente. Conservadorismo não é ser retrógrado, né? Tem essa diferença que às vezes se confunde. No Brasil, eu acho que a gente confundiu tudo. Uhum. O que é conservadorismo inglês, assim, de mudar no varejo e não no atacado, né? Você fazer mudanças aos poucos. Aos poucos e por uma motivação. Exato. Então, vale o contrato que a gente tem, ou verbal ou escrito, vale o contrato, e para a gente modificar alguma coisa tem que ter consistência. Então, vamos voltar no modelo que eu escrevi, 60, 20, 20. Por que eu tenho que ter 60 de teoria? Porque nós somos no Brasil. Talvez esse modelo, outro dia a pessoa falou comigo, nós canadenses inventam coisas para estragar a vida da gente. Mas por que a metodologia ativa no Canadá funciona e no Brasil não funciona? Estou falando isso de chute, tá? Não tem evidência para isso não, é só uma hipótese minha. Porque lá eles têm consistência. Então, quando você fala que você vai montar um curso no formato PBL, baseado em problemas, então eu coloco um problema, você vai resolver esse problema buscando recursos teóricos e fundamentando como é que você vai resolver. Qual que é o pressuposto? Que a pessoa tem um conhecimento. Se a gente vai falar para as pessoas que não têm, gente, primeiro você tem que dar. Ou no mínimo você tem que ter certeza de que esse conhecimento está embasado. Então ela vai passar pelos 60. Sabe, ela vai ter que ler, ela vai ter que estudar. Não, mas eu quero gamificar, eu quero botar TikTok, eu quero... Não, tudo bem, a gente pode fazer uma metodologia que não seja tão entediante assim. Mas eu lembro que eu estava numa discussões severas, não foram fracas não. A gente montou um curso, eu passei 4 telas em letras. Você surtou. Isso não é EAD. Mas as pessoas não podem ler 2 páginas de A4. Então nós temos que fazer o quê? Um carnaval de interação, de bonequinho, de avatar, de barulhinho, para a pessoa prestar atenção. Então vamos voltar na andragogia. Peraí, eu quero aprender alguma coisa que vai me dar um resultado imediato. Eu tenho que sentar, tenho que estudar. Ele é planificado, como você falou, ele pode ser mais entedioso. Sim. Eu tenho que desligar meu WhatsApp, eu tenho que desligar, botar uma musiquinha e focar. Então, o modelo de educação, ele não pode, a meu ver, seguir o modelo, já que hoje todo mundo tem TDAH, né? É que você tem um nível de dispersão muito grande, porque você tem que focar, senão o EAD ele vai ser o quê? Mais um elemento de informação e não de informação. Informação efêmera, né?
E viu ali, passou 1, 2 horas, já não lembra mais. E a gente tem que bancar a posição de que a gente está fornecendo conhecimento e chancelar. Por que eu te dou um certificado? Não, então você vai para o GPT, você vai para a inteligência artificial, vai para o Google, se vira e estuda. Agora, se você quer um certificado, então, peraí, eu tenho que checar. Aí você perguntou sobre avaliação. Eu tenho que chancelar o seu conhecimento. Agora, se não tem ninguém para chancelar nenhum conhecimento, aí nós caímos na terra do caos. Eu acho que essa questão da educação reflete na educação, mas tem um problema anterior. Que a gente se tornou socialmente avesso a qualquer tipo de sofrimento. Qualquer tipo de mínimo de dor, assim. De tolerância, assim. Ao tédio, ao esforço. A frustração, né? Exatamente, as frustrações. Prova, por exemplo, a prova é uma frustração, porque você faz a prova e não passa. Você aprende muito mais em que situações? Em situações de estresse controlado, obviamente. Ou situações muito felizes, displecentes. Normalmente você aprende lições maiores com situações mais difíceis. Né? Eu vejo assim, pelo menos a minha visão disso, não me corrija aí, é que as situações em que a gente vive, aquele método do livro lá, Rápido e Devagar, né, que você tem os 2 cérebros, um que funciona no automático e outro que guarda informações, eu vejo que toda informação, ou todo evento, né, vamos dizer assim, todo evento que você passa por ele, que ele tem alguma impressão de algum grau de emoção em você, seja emoção positiva ou emoção negativa. Vou dar um exemplo. Você saiu de casa para ir para o escritório. Você faz esse trajeto todos os dias, você vai no modo automático. No dia que você tem um evento, uma pessoa entrou na sua frente, você buzinou, chamou atenção, assustou. Fechou, botou um cone ali, mandou você desviar. Aquele dia você lembra. Você faz 30 trajetos, às vezes você faz as coisas e fala, não, como é que eu nem lembro de ter feito isso. E os eventos que têm algum grau de emoção envolvido nele, ele vai ter um imprint cerebral ali que acho que você vai guardar aquela informação. Evoluindo isso, a prova ela tem que causar um pouco de estresse mesmo, ela tem que ser algo tenso, você tem que ficar preocupado, porque eu acho que é o momento que a pessoa aprende. Se você só trabalhar com o conteúdo que é dado e a pessoa aprender por osmose, vamos dizer assim, ela não vai... Se você não tiver esses eventos de tensão da prova e tudo, a informação não vai ser retida. E se você me falar que a vida profissional ela é assim também, ok. Mas ela não é. Então, quando você chega na eMaster, você vai ter que performar, você vai ter que entregar, você vai se frustrar, você pode ser demitido. Na DJ também. Você vai ter que performar. Então, você vai economizar na prova, mas você vai frustrar depois. Assim, eu tive um evento na minha vida, eu agradeço muito, que eu servi exército, né? Então, assim, eles são muito... eles usam um termo, você tem que entrar na massa do sangue. Então, todo o treinamento que eles fazem é repetitivo, é gritando, é te humilhando, é de tudo. E no final você entende. Quando você tá lá, você não entende. Até hoje, quando eu vou tomar banho frio, eu lembro. O frio que eu passei lá e tudo. Então, assim, do meu ponto de vista pessoal, eu fiz vestibular com 30 por vaga. Eu passei pelo exército, que não foi opção minha. Mas isso é da sua geração, isso não é da nossa, a nossa é diferente. Tá, mas qual que é a antítese? O que vocês estão fazendo hoje que tá fazendo antítese ao modelo tradicional que está trazendo algo melhor? O resultado hoje está melhor que há 40 anos atrás, que há 200 anos atrás. Nós estamos formando pessoas melhores profissionalmente do que ou não. Então nós temos que trabalhar com isso, não é com o que eu acho. Então, assim, eu quero trabalhar numa zona de conforto, eu não quero me frustrar. Ok, mas isso está trazendo resultado. Eu tenho até uma pergunta para te fazer, que toda vez que eu vejo comparações de modelo oriental de aprendizagem com o nosso modelo ocidental, é uma discrepância muito grande. Obviamente não dá para aplicar aquilo na nossa sociedade. Cultura diferente. Cultura muito diferente, mas tem muitas coisas que são positivas e que talvez socialmente a gente esteja
deixando de lado, não seja prestando atenção para absorver um pouco. Como que você vê isso? Eu acho que é o processo que a gente vai voltar do conservadorismo. Você falou isso, eu estava pensando, vi uma foto outro dia, primeira vez que os americanos ganham a competição internacional de matemática. Eram 5 chineses. Eu vi essa foto. Você fez a foto? Eram 5 chineses. Então, assim, eu acho que a gente tinha que beber nessa fonte. Eu acho que, assim, a gente está precisando voltar a dar um passo atrás nesse sentido. Porque a gente, assim, observa que você fala, a pessoa já tem opinião, já contrapõe. Então ela está fazendo um processo de desconstrução da sua fala e de antítese sem nenhum fundamento. Isso é padrão da rede social. Sem nem ter compreendido o que você falou ainda. Sem nem ter compreendido. Então, assim, no ambiente de trabalho, as pessoas que dão mais certo com a gente são aquelas que se põem na posição de aprendiz. Sim. Humildemente se colocam na posição de aprendiz e entendem que existe uma progressão. Aquelas que chegam já com essa ideia de muito rápido, porque eu tenho um volume de informação, porque eu sei, normalmente não se adapta. Então, quando você fala, é um modelo chinês, não, a gente não vai conseguir. Mas o que a gente pode buscar do modelo europeu e do modelo oriental para a gente reorganizar a nossa educação? Se vocês me disserem que a gente está formando pessoas bem, eu paro. Mas não é isso que os professores e universidades estão falando, não é isso que o pessoal do ensino médio está falando, é o desrespeito à autoridade, o desrespeito ao professor. Nós estamos partindo para agressão física. Sim. Os professores estão entrando em quadro de estresse, entrando em quadro de burnout. Então você vai falar assim, a gente teve toda uma teoria educacional baseada em Paulo Freire, baseada em construtivismo, ela deu certo? Então eu vou perguntar para o Roger, isso foi avaliado? Foi então, medido, gente, né? Isso foi avaliado para a gente poder falar assim, olha, o modelo tradicional, o professor falando e eu ouvindo, ele foi destruído. Mas o que a gente colocou no lugar, tá valendo? Resolveu? Resolveu? Tá dando resultado. É interessante você falar isso, porque eu vi outro dia uma discussão, eu não tinha parado para pensar, que acho que vem a piorar essa situação, é que o mais jovem, nas gerações anteriores, vamos pegar 200 anos atrás, 300 anos atrás, ele contava com a experiência do mais velho, porque a experiência de vida dele fazia sentido para o mais jovem. Então aquilo que ele aprendeu no trabalho, nas relações sociais e na vida, serviam de exemplo para o mais jovem que estava começando. As gerações atuais não têm essa visão. Então, como elas sabem operar muito bem a mídia digital, e talvez o avô dele não consiga fazer isso, porque ele não teve aquela vivência, a criança, ela se considera mais qualificada, apesar de não ter experiência nenhuma, do que o idoso, porque ela tem mais trato com aquele meio digital. Então, assim, acho que esse é um dos problemas que a tecnologia traz, e que nessas culturas orientais, que são mais conservadoras nesse aspecto, a experiência ainda é muito valorizada. E eu vejo que é um dilema, né? Porque realmente eu vejo, né, a inclusão digital para as gerações mais velhas, ela está tendo um problema. As pessoas tendo dificuldade em acessar conta em banco, em operar aplicativo. O jovem vê nisso assim, ele não sabe nada, ele não sabe operar, ele não sabe fazer um vídeo no TikTok. Então eu sou muito mais bem qualificado do que ele. E isso eu acho que é um ponto que complica. Você pensa assim também? Penso totalmente. Porque quando você fala assim, eu vou anular o tradicional, a educação tradicional, e o aluno é o centro do seu próprio saber. Como, gente? Ele não estudou. Como é que ele é centro? Como é que ele é centro? Não sei como é que as pessoas vão ouvir e a gente normalmente não tem um retorno muito positivo numa fala dessa. Porque o correto é o professor sai de cena e vira um parceiro do aluno. Não, um menino de 16 anos, 15 anos, não. Ele precisa receber conteúdo e a gente foge disso. De forma estruturada, lógica. A base de todo o pensamento dele está sendo construído ali, né? Você é muito bom no TikTok, parabéns, mas a vida não é isso. Não. Né? Agora, se o pai se omite
e deixa o menino caminhar nisso... Terceiriza, né? Não, é porque ele, na verdade... Terceiriza a educação pro TikTok. E não entra no embate, né? Porque você tem um embate aí. Você tem um embate de gerações, como sempre teve, né, gente? Todo mundo. Sim. A gente questionou os pais da gente. Só que eu tomava muito na volta, assim, né? E assim, a gente tem que falar, não, eu, por exemplo, não acesso TikTok. Mas nós não estamos vivendo um mundo de liberdade? A gente não, poxa, quanto não se investiu de vidas pra gente ter hoje opção? Então eu uso o Instagram. Eu uso o Facebook. Nossa, gato, você usa o Facebook até hoje. Gente, eu tô no mundo livre. Então eu vou usar a tecnologia que eu quero, mas aí vem a questão da valorização. Os meninos vão andar comigo no carro, põe funk. Desliga isso que nós vamos ouvir. Eu sou motorista, eu tô dirigindo a música que eu quero ouvir. Não é uma democracia. Né? Não, nós não estamos numa democracia aqui, não estamos. Quando eu estou dirigindo, não é uma democracia. E a gente tem que deixar assim. Então nós vamos entrar numa cor. Os meninos gostam de Legião Urbana, então nós vamos ver Legião Urbana. Agora, se a gente não se impuser, aí a gente se anula, sabe, Roger? Sim. Porque aí você fala assim, nossa, aí vem o outro lado. Nossa, como eu não sei mexer no aplicativo, eu também tenho autoestima mais baixa. Não, entra num processo. É um jogo. Então o professor, por que motivo for, ele diminui a posição dele e coloca o aluno no centro, é muito também, né? É muito também. É um protagonismo que ele não está preparado para isso. Né? Ele não está preparado. Não. Eu não sei. Aos 15, 16 anos, com certeza não. Eu estava vendo um depoimento de uma estudante que veio fazer um intercâmbio no Brasil. Eu não lembro de que país, mas não era oriental. Não lembro de onde. Ela ficou estarrecida com a forma como o brasileiro trata os seus professores. Ela assim, você pode chamar pelo primeiro nome sem chamar de senhor? Ela assim, ela não conseguia nem chamar o professor pelo primeiro nome de uma forma tão íntima como os alunos chamavam. Eu vi o depoimento dela, fiquei olhando e falei, olha, assim, são coisas que vão entrando na nossa... que é cultural nosso. Sim. Tratar o professor como colega, né? O professor é mais um colega meu. Mas isso que você mencionou, eu já falei isso aqui anteriormente, eu percebo, eu tenho sobrinhos, eu tento ensinar alguma coisa, mas eu não sei como resolver isso. Eu percebo uma dificuldade em manter a pessoa envolvida numa atividade que é mais longa. Parece que vence, né? Tem um tempo de duração da atenção. A atenção, ela dura um período de tempo... 30 minutos, né? Não dá 30 não. A atividade, 30, assim... isso também é uma coisa que me irrita quando eu vou assistir um filme clássico. Eu falo, olha, filmes clássicos... Eu acho que é importante, eu gosto muito de cinema, as pessoas têm que assistir. Então eu pego aquela lista lá, os top do IMDb, que são unânimes, é a votação popular, então eu não estou pegando filme de arte, eu estou pegando filmes que são tradicionais. Você começa a assistir com um adolescente, ou uma criança de adolescente de 13 anos, 12 anos, ele tem que levantar e sair, voltar e mexer no celular, e assim, prestar atenção no filme do início ao fim é uma tarefa... Acho que os cinemas vão acabar por causa disso, que as pessoas vão ter dificuldade em sentar dentro de uma sala de cinema. Ontem eu vi o Super-Homem, eu quase falei com o meu filho assim, pausa aí que eu vou no banheiro. E aí tem um diretor de cinema que falou que o controle remoto ia acabar com o filme. Porque você tem toda uma construção de cena, de sequência, pra você levar a pessoa, vamos dizer, um pensamento, esses. Aí você para pra fazer pipoca. O filme ainda não foi feito pra ter pausa. Não. Né? E quando você. E dá pra perceber isso. Quando você gosta e tá imerso. Então, sabe que eu gosto muito, que é The Boys. Aí tinha uma cena fantástica, assim, muito polêmica, cheia de crítica social, cheia de embate social ali. Aí minha esposa não tava assistindo, aí de repente ela me chamou. Sabe, é uma quebra quase que física, você sentir a sua atenção sendo quebrada. Não, e pra voltar? Não volta. Tem o pessoal que deixa pra assistir no dia seguinte. Tá assistindo um filme, que é um filme que tá construindo uma cena de tensão. Tem diretores que são muito bons em fazer isso. Eles vão criando, aquele clima de tensão. Aí no meio às vezes eu tô assistindo um filme, vamos continuar amanhã. Não dá pra parar nesse momento. Não é assim que funciona, não é série. Não. Olha, eu não sei, eu vi o Poderoso Chefão com 14, 15 anos. 3h30 de filme. Eu assisti quando eu era jovem, eu assisti Uma Vez na América. Eu não sei se um jovem de hoje consegue, que é um filme longo também.
E foi criticado, né? Ele fala, eu não fiz um filme para ser... Ele falou, eu não fiz um filme para ser consumido. Eu fiz um filme para ser assistido. Ele tem... O Scorsese falou, né, que filme de super-herói não é filme. É entretenimento. Agora você consegue ficar 12 horas jogando Xbox, PlayStation. Consegue. Mas você não tem um estímulo contínuo, né? Você tem... Ali dentro tem alguma coisa... Quer dizer, o que tem ali que aqui na educação a gente não tem? Porque quando eu discuti isso com uma psicopedagoga, professora do meu filho, a gente conversou isso na escola, e ela falando sobre questões cognitivas e tudo, e eu falava com ela assim, mas ele tem um raciocínio para jogo muito especial. Ela falou, não, mas isso não é válido. Não. Ela anulou, eu falei, também é muito. Porque você vai analisar a inteligência. Uma pessoa que dá conta de lidar com videogame, com fases, etapas e etc e tal, não é um Super Mario que você corre. Ele estava lidando com coisas mais complexas. Também não é tanto assim. Então você tem que valorizar o que tem lá, tentar entender, porque eles conseguem prender atenção. Então... tem uma discussão, aí também não é a minha área, mas a sua área, que é a dependência de dopamina, né? Então Sim. Tem até técnicas de desintoxicação de dopamina. Então as pessoas retiram, o adulto jovem retira fast food, alimentação de resposta rápida, o álcool, pornografia e game. Porque esse processo, eles estão dizendo que ele, no médio e longo prazo, ele não é saudável. Então, você cria essa dependência de ficar com expectativa de dopamina e muito grande, você vai modulando o seu cérebro a ficar mais acostumado e isso vai diminuindo o efeito dela, você precisa cada vez mais. Eu vi um depoimento de um psicólogo mencionando que ele tem pacientes adolescentes que de tanto consumir pornografia, eles não conseguem mais ter prazer. Porque o cérebro já se condicionou, a pessoa tem que fazer uma desintoxicação. Não é minha área de novo, né? Eu estou mencionando artigos que eu vi. E eu acho que o risco do videogame está muito nisso. Eu entendo, inclusive evito, porque eu sei que depois que você pega na console e fica jogando, você vai gastar um tempo. E hoje eu prefiro dedicar esse tempo para outras coisas. Porque eu sei que se eu pegar um jogo ali no Xbox, eu vou ficar um tempo, vou gastar 1 hora, 2 horas. E aí você já tem as séries que você gostaria de assistir e não está assistindo. Você tem vídeos, às vezes... Joga videogame à noite, no meio de semana, para ver que horas que você vai dormir. Joga uma horinha. E aí, quando você fala sobre gamificação, se eles fazem uma analogia, eles vão falar, nossa, coisa boba, coisa pobre. Né? Porque quando você fala de game, não é que a gente esteja falando de game aqui. Mas mesmo você tentar construir um game, do meu ponto de vista, um game específico para um conteúdo, ele vai estar distante de um conteúdo que é feito um só para milhões de pessoas. Então é claro que todos os jogos de console e PC, eles são extremamente elaborados. Quando você vem para a área de educação e você tenta reproduzir isso, você não vai nem, assim, esquece, você não vai fazer nem nada, próximo. Nem próximo. Porque as equipes envolvidas são gigantescas. Você tem psicólogos dentro da equipe. Você demora 2 anos para fazer o desenvolvimento de um... Quer dizer, estão ameaçando o GTA ano que vem. GTA 6, acho que está uns 10 anos. Que eles estão falando. Mas olha que coisa curiosa. E os meninos estão todos... Até eu agora já tô Até curioso para ver. O meu sobrinho foi outro dia em casa e pediu para eu instalar no computador para ele jogar o tal do Roblox. Eu falei, eu pesquisei lá, falei, vou colocar. E eu fui ver o jogo, ele ficou lá jogando. Eu fiquei olhando aquilo. Eu não conheço o que é Roblox. Cara, Roblox é um jogo assim, eu imaginei que aquilo era para criança de 5, 6 anos. Ele tá com acho que 10, 12 na época que ele pediu. E o jogo assim, era nítido, muito mal feito, são jogos muito simples. Parece que é uma plataforma, você pode desenvolver, mas é muito, muito simples. E assim, você muda de fase, você vê nitidamente que você só trocou os avatares e os objetos. Porque ele continua. O barulho mudou, a cor mudou, o avatar mudou, mas o grau de dificuldade aumentou 10% e o seu avatar aumentou 10%. Então você está eternamente no mesmo lugar. Mas com uma mudança gráfica e sonora, e com você vai matando os inimigos, você fica maior.
mas o seu inimigo também fica maior. Então é um negócio assim, você cria um loop que ele julgando ali, sei lá, 20 minutos, 30 minutos que eu fiquei olhando, aquilo já começou a me incomodar, porque eu falei, eu vi a pessoa presa no loop, eu vou fazer uma comparação que eu vou ser até agredido, né, se publicar isso. Eu olho pro meu cachorro quando ele tá lambendo pata, e entra em loop lambendo a pata, que o cérebro dele se prendeu numa atividade de recompensa e retorno, e ele fica preso naquilo, eu não consigo desassociar as duas imagens do menino jogando Roblox e do cachorro lambendo a pata ali, preso num loop mental. Eu tenho até que falar isso com ele, eu vou esperar ele ter um pouquinho mais velho e falar, vem cá, vou mostrar aqui. Olha o Thor ali. Olha o Thor ali lambendo. Você tá fazendo a mesma coisa nessa fase do jogo, você ficou preso. Mas eu não quero ser o cara que vai falar que Papai Noel não existe nesse momento, né? Eu quero frustrar o senhor, deixa ele fazer uns 14, vai né? ensinar isso. Não vou ser o tio chato, né? Então eu não vou esperar um período para fazer isso. Mas você entende, Roger, quando a gente fala assim, quando eu defendo a tese de que é outro ambiente, não tenta comparar, não, porque a gente vai perder na educação. Sim. Nós não tem perder, como competir. Não tem como. Então, nós temos que fazer um ambiente diferente. Né? Por exemplo, a gente vai... nós vamos desenvolver uma inteligência artificial para a área de educação. Não fica esperando que ela vai ser a mesma inteligência que você tem, que você vai pesquisar, remédio, não. Ela está focada naquele ambiente. Você foi num ponto importante, Eduardo. A gente desviou aqui para um assunto divertido e polêmico. Eu acho que isso tudo faz parte da construção do problema, né? Sim. E agora? E qual o parâmetro? Você vai falar isso, mas pode completar. Mas é isso. Eu queria ouvir de você o ponto, né? O ponto que a gente até mencionou no início da nossa conversa, essa experiência que vocês têm, o que vocês estão desenvolvendo, porque você está trazendo, a gente pincelou aqui sua experiência em diversas áreas, desde a educação infantil, a questão especial, o professor e a área empresarial. Você condensa todas as áreas do conhecimento nessa fase de formar pessoas, e agora você está implementando soluções de IA para melhorar esse resultado. O que você tem obtido de resultado? Como é que está sendo a sua experiência nisso aí? Eu falei muito da minha experiência educacional, psicológica, não falei da tecnológica, acho importante só ressaltar. Então, assim, desde que eu comecei a trabalhar com educação à distância, eu fui contratado na PUC para fazer um ponto de articulação entre o pessoal da pedagogia e o pessoal de tecnologia. Eu era um interlocutor. Eu já tinha trabalhado com tecnologia IBM lá na Asprom, a gente implementou lá, ainda era Notes, né? Lots Notes. A gente tinha implementado o Domino com formulários eletrônicos e tal. E eu sempre transitei, porque eu sempre acreditei que a gente tinha que investir dinheiro, investir esforço na área fim, não na área meio. Então, a automação de processos, essas coisas, elas são para a gente ter ganho para a área fim. Então, eu já vi um pouco com isso. Na PUC eu aprendi muito sobre tecnologia e acabei especializando em plataforma Moodle. Não que eu não tenha trabalhado com outras, mas é código aberto. Eu ia montar uma empresa, eu não ia me submeter à empresa, eu não estava vinculado a ninguém, eu estava livre no mercado, eu ia sair de um processo acadêmico de CLT para empreender. Então eu trouxe o Moodle, que eu já conhecia, que pelo menos ele era gratuito, código aberto, eu teria uma chance no mercado. Deu certo, sim, estamos caminhando. E aí eu vim associando todo esse processo com a de tecnologia. Então, assim, eu me especializei em Moodle. Eu entendo da tecnologia do Moodle. Então, a gente instala a plataforma, pode me entregar ela crua, que eu entrego ela pronta, faço conteúdo. Então, eu fui assim, eu não sou da teoria, eu ponho a mão na massa, né? Mas, dentro dessa parte teórica, o que a gente foi observando é o seguinte: como a gente não consegue arrumar tutor e professor para todo o conteúdo que a gente tem, a gente larga o aluno sozinho. Aí nós começamos a desenvolver MOOC, né? O Brasil teve curso massivo e etc. e tal. Então, a gente faz muito discurso da interação, muito discurso do professor, mas isso não é sustentável. Não é financeiramente sustentável,
a gente não tem base de pessoas para acompanhar. Então, assim, eu ia fazer palestra na sua escola, sobre educação na UNA, sobre educação à distância, porque eu fiz o meu mestrado lá, então tem um vínculo lá. E uma moça me falou que ela era assistente social e que ela era tutora de todas as disciplinas. Falei, você vai me desculpar, mas você não pode ser tutora de todas as disciplinas. Porque a gente, numa graduação, você tem seus pontos fortes e fracos, você não é bom em tudo, né? Mas era tutora, assim, de motivar, de colocar, etc. Então, assim, eu fui juntando essas peças e fui vendo. Quando eu fui na ABED também, conversei com um professor uruguaio, muito engraçado, ele que me ensinou essa. Ele ia dar uma palestra no salão principal e estava lá tomando café e eu tive uma aula. Tanto que na hora que eu falei com ele que eu ia lá ver ele falar, precisa não, a gente já falou sobre tudo. E ele me deu o seguinte conceito, Rod. O conteúdo posto, ele chamava de conteúdo morto, é aquilo que você escreveu. Então aquilo é o melhor que você pode fazer. Quem faz isso? É um professor doutor, contratado, papapá, especialista na área. Você coloca esse conteúdo lá para girar. Depois você pega, na prática isso, tá? Um monte de estagiário e coloca para fazer intermediação entre o aluno e o professor e o conteúdo. Ele vai piorar a performance. Porque ele não tem o alcance, como aquela menina não tem, daquele conteúdo. Então ele falava, eu prefiro que o conteúdo fale por si, do que eu ter alguém. Então quando ele fez a defesa do auto-instrucional, ele fez uma defesa muito interessante, que é, deixa o texto falar por si. Então deixa as pessoas lerem lá em Barcelona, deixa o autor falar, do que eu ter uma intermediação que vai empobrecer a fala do autor. Isso ficou na minha cabeça uns 10 anos. Quando começou o processo de inteligência artificial, voltou tudo. Porque eu falei, olha, não é possível que a gente escale em EAD, né? Um das premissas do EAD é escalabilidade. A outra é geográfico, né? Então, assim, a gente não pode escalar, a gente pode escalar com auto-institucional, tá ok. Mas imagina se a gente consegue escalar com um tutor que não vai destruir esse conteúdo, que ele vai qualificar esse conteúdo. Foi a sacada da inteligência artificial. Por quê? Ela está entrando num espaço que é de ninguém. Nós não estamos falando assim, ele está entrando, eu defendi uma teoria aqui, ele não está entrando no lugar do professor. Então, aí, você não vai conseguir fazer um curso sobre infraestrutura de AWS para 5 mil alunos e acompanhar esses 5 mil alunos. Vocês não vão. Ponto. Sim. Vocês vão divulgar esse conteúdo. Vão fazer o quê? Vão colocar o conteúdo, vão fazer um quiz, né, de correção automática, que é o padrão de correção automática. Vão fazer avaliação de reação para saber a opinião das pessoas. Por quê? Porque é tudo corrigido automaticamente. Então tem um nível de automatismo. Ok. Foi onde eu pensei o encaixe. Que eu e você conversamos. Eu estava já nesse processo de tentar entender. Quando eu tive a primeira conversa com o Roger, que ele sinalizou como possível, o cara da área de tecnologia, o cara de infraestrutura, eu falei, então eu não estou delirando. Né? É uma coisa possível. O que você me ensinou era uma coisa possível. Por quê? Nós vamos ter um curso auto-institucional, muito bem elaborado por um professor que a gente considere, e a inteligência vai entrar no apoio ao aluno 24/7/365. Então, que é humanamente impossível para o professor fazer. Que é humanamente impossível. E dentro da questão da teoria, das teorias cognitivas, isso a gente tem no nosso documento, você tem, por exemplo, Vygotsky que fala sobre insights. Não sei se vocês conhecem a teoria dele. Não. Você já reparou que de repente se aprende alguma coisa? Sim. Esse processo está sendo fomentado, que eles chamam de zona de desenvolvimento proximal. Esse não é um processo consciente, não é um processo claro. Você não está desenvolvendo uma fórmula claramente. Você tem um salto, que é um insight. Mas ele é mais que um insight, ele não é uma ideia, ele é um processo de aprendizagem.
É aquele momento que a gente fica até eufórico, né? Pô, Sim. entendi, né? Entendi e agora eu quero acelerar. Gente, tese minha. Esse momento ele é perdido. Porque se ele acontecer na sua casa 10 horas da noite, você não tem como dar encaminhamento para ele, porque o seu professor não está lá. Uhum. E o texto continua lá morto, quietinho. Mas se eu tenho um mentor, que eu possa dialogar com ele, que eu possa pensar, e ele está... Aí ele não está usando como base de dados a internet. Ele está usando como base de dados, que é o nosso processo, ele está usando a base de dados a fonte do professor. Eu posso pegar esse salto em qualquer momento, ir lá e continuar. Eu lembro de uma situação, acho que ilustra bem, eu em banco de dados. Banco de dados no meu curso são divididos em 2 semestres, banco de dados 1, banco de dados 2. Em algum momento eu perdi o conceito de inner joy. Um negócio relativamente simples, mas para quem está aprendendo é muito importante, impacta muito ali no que você está em banco, né? Entender a lógica de banco e tudo mais. Aí eu passei na matéria, não tranquilamente, passei ali no limite do possível. Quando eu entrei no banco de dados 2, no primeiro dia de aula, que o professor recapitulou toda a matéria do semestre passado, eu entendi tudo. Foi exatamente esse estalo. Assim, nossa, era isso? Era tão simples? Talvez na época eu tivesse um agente de IA ali para me auxiliar, eu teria entendido isso da primeira vez. Possivelmente. Mas, Eduardo, isso que você mencionou, isso que vocês estão fazendo, esse trabalho, a gente tem acompanhado, a gente está trabalhando junto nele, eu acho que isso vai ser uma revolução. A minha leitura é que toda essa carga de conhecimento e experiência que você tem, sendo trazida para esse conteúdo, isso vai fazer muita diferença. Porque as pessoas, a gente percebe isso, quando você tem, a gente está envolvido em muitos projetos com empresas diferentes, quando você tem o time que está desenvolvendo uma ferramenta de IA, não envolvido com a ideia, eu vou chamar de negócio, né? Mas assim, as pessoas não gostam de usar a palavra negócio para educação, mas o business, quando eles são desassociados, é muito difícil que uma solução pensada aqui faça sentido aqui. As soluções que elas desenvolvem, crescem, são soluções que são construídas quando o time envolvido na dor do negócio, no problema do negócio, ele está construindo a solução de IA, que é exatamente esse o seu caso. Isso aí, a gente vai fazer um lançamento disso aí. Eu quero ver na hora que você fizer o lançamento. A gente está antecipando algumas ideias, mas eu estou ansioso para a gente fazer uma reunião para fazer uma demonstração disso em funcionamento. Eu acredito muito nisso aí. O uso da IA, a gente é inegável, está todo mundo preocupado, está todo mundo querendo utilizar, mas resultados práticos que mudam a vida das pessoas são poucos os casos que tem isso. Esse aí vai ser um deles. Tomara. Estamos trabalhando. Mas eu não tenho dúvida, porque você unir a experiência de quem conhece profundamente o problema, entende cada fase e nuance dele, e usa uma ferramenta tão poderosa como IA para resolver esses problemas, não tem como dar errado. É uma coisa assim que as experiências que a gente tem visto, que une essa questão tecnológica com profundo conhecimento do problema, todas deram muito certo. Né? E mais, né? Esse conceito de pegar uma plataforma open source, que é o Moodle, que o mercado já utiliza. Uma base grande. Muita gente ama, muita gente odeia. É uma ferramenta amada e odiada. E construir uma nova plataforma que utiliza, né, que migra esses dados, que recebe isso numa forma mais robusta com IA, você está tratando a dor para aqueles que odeiam, então você está dando a chance deles de passarem a amar, você melhora a vida daqueles que amam, então assim, é um conceito muito acertado esse, que vocês decidiram seguir nele. É um projeto grande, é um projeto que tem um mercado, inclusive, fora do Brasil. E isso eu ia te perguntar se nessa experiência, por exemplo, psicopedagógica sua, para outros países da América Latina, você acredita que as dores e problemas são semelhantes aos nossos? Você pensa... É ser humano também, mas a experiência é a mesma?
Olha, eu tenho conhecimento especificamente sobre o Peru, sabe? Assim, chega a ser até um pouco mais crítico, porque apesar de ser um país pequeno, eles têm um nível de isolamento muito grande. Mas assim, a conversa que eu tive com o pessoal de lá, do Ministério de Educação e tudo, é muito semelhante. Os estudos todos indicam. A gente está na América Latina, a gente tem um tipo de cultura, a gente tem um tipo de geografia, né? Então, assim, no projeto do Peru, por exemplo, os professores não tinham como deslocar para a montanha. Então, chegava no inverno, eles tinham internet, mas você não tinha um professor podendo deslocar, né? Então, são variações, né? Você vai parar assim, poxa, mas a gente tem um menino em Tocantins, um menino está afastado da rede, tem um menino, a gente vai fazer essa tecnologia chegar lá para ele ou para o professor dele. São vivências muito semelhantes, sabe? Então, eu acho, assim, plenamente aplicável. Pela questão financeira nossa também, né, da América Latina inteira, reduz custos, sim. E se a gente conseguir levar qualidade, a gente, repito, desde a discussão inicial do EAD, eu falei isso aqui no início, nós não estamos discutindo o lugar de professor, nós não estamos diminuindo a relevância de professor, nós estamos potencializando. A gente passou aqui pelo menos uns 30 minutos falando como o professor é importante, né? Como o professor é importante. E como nós estamos entrando na lacuna que ele não pode. Sim. Né? Que é inviável a gente ter o professor. E do ponto de vista cognitivo, é um acréscimo importante. Então, assim, poxa, porque quando vou voltar no 60, 20, 20, ou sala de aula invertida, que no mestrado era muito. Olha, você lê isso aqui, no mestrado era assim, 120 páginas por semana, para eu poder dar uma aula para você. Então, o que nós estamos dizendo com a IA, principalmente, é ajudar na fundamentação. Então, vai ajudar na fundamentação teórica. Um outro desafio que a gente tem, e isso também já está, é a avaliação crítica. Quer dizer, a IA não vai ser uma pergunta-resposta. Se eu colocar lá, por exemplo, um projeto meu, dentro que a gente conversou dos guardrails e da ética da IA, ela não vai dizer corrigir o seu trabalho, mas ela vai te dar dicas. Então, ela vai ter desde perguntas e respostas, até avaliação crítica e até recomendações que não estão no conteúdo do professor, mas que são similares. Senão, a gente vai ter praticamente um resumo do texto. Sim. Então, toda essa ampliação é para facilitar para o professor. Principalmente em andragogia, como a gente está falando, quer dizer, eu tenho uma pessoa mais pronta para eu já trabalhar com ela. A aplicação é muito mais interessante do que eu ter que suar com ela. Porque assim, gente, a gente paga quantas vezes a gente já não pagou o professor para fazer perguntas e respostas? E sabe o que acontecia? O professor guardava as respostas no bloco de nota, copiava e colava. Isso é fato, isso sim é fato. Então já tinha assim, a rotina do tutor é uma rotina, é um algoritmo. 2 dias antes você manda um e-mail avisando que o curso vai começar. No dia que o curso vai começar, você manda um e-mail de boas-vindas. 3 dias depois você vai analisar quem já acessou, quem não acessou. Gente, são algoritmos. Sim. Isso o Moodle faz, as plataformas fazem. A gente quer o professor para avaliação crítica, para correção, para feedback, né, para canalizar o professor. Então, eu acho sim, a gente está investindo no sucesso, a gente quer um tutor de resposta, quer um tutor de avaliação, quer um tutor que recomende as regras do professor. Então, só te dar um exemplo, Roger. A gente vai pedir o professor para montar o conteúdo e montar uma curadoria. E montar um documento em que ele cite as fontes confiáveis. Né? Isso vai fazer parte do prompt do projeto dele. Então, ele vai me entregar um projeto pedagógico. Dentro do projeto pedagógico, ele vai recomendar, olha, eu recomendo esse vídeo, aquele vídeo. Mas ele pode recomendar também, falar assim, olha, tudo que tiver nessa fonte, você pode confiar. Então, a IA, ela aprende isso. E isso a gente já experimentou. Ela nunca trouxe alguma coisa fora. Então, ela vai trazendo, ou seja, a gente vai estar... olha que coisa interessante. A gente está contido no conteúdo e extrapola com regras seguras. Então, quando você for lá sobre o banco de dados
Porque você foi lá e fez uma pergunta, ele não vai te copiar o texto, professor, e vai trazer. Ele vai pegar o vídeo, ou então vai pegar vídeos similares, você vai falar que eu não estou conseguindo entender. Então a gente fez um prompt lá de metáforas e metonímias, né? Exatamente. Eu fiquei pensando assim, pô, o texto eu tinha, né? Pesquisar no Google era... Né? Não. Mas a questão é trazer aquele conteúdo para uma linguagem que eu pudesse entender melhor. O que a gente está fazendo agora é assim, não entendi. Me dá um exemplo, ele vai construir um exemplo. Exatamente. Então ele está sendo treinado para te dar o exemplo. Não então, dá para fazer por um texto estático, né? Não faz. Senão você vai ler de novo, senão ele vai só recortar o pedaço do texto e trazer. Então, as experiências, elas nos disseram isso, Roger. Não é para copiar, colar e trazer. Ela vai ter que ter um desenvolvimento controlado. E, gente, o professor é que vai dar o parâmetro. Não sou eu. Ele não vai me dar um texto e eu como educador ou como especialista em AD, vou construir, não. Eu tenho a regra básica e ele não precisa mexer no prompt. Ele não precisa escrever código. Ele vai só me dar a fonte. Ele me dando a fonte, e ele pode testar depois, a gente já criou uma metodologia de auditoria, o próprio professor pode auditar a IA e falar assim, ok, eu concordo, vamos em frente, mas quem está chancelando é o professor. Eu acho que isso que você falou que é muito importante, de que IA aplicado ao contexto de aprendizagem adaptativa não é um mero agente de IA que vai ficar te trazendo texto e que vai te dar ali um copia e cola. Ele vai conduzir um processo de aprendizagem mais assertivo baseado dentro das suas características de aprendizagem. Ele vai acumulando, né? Então, assim, a lógica é: entrei na plataforma Moodle, ele me identificou, ele já tem as minhas perguntas. Eu, como aluno, não tenho que comprar, eu não tenho que preocupar com a IA, não tenho que pagar pela licença. Eu não tenho que fazer nada. Basicamente, eu entro e eu tenho à minha disposição a ferramenta. E ela sabe quem eu sou. Então, ela está me acompanhando. Sim. Né? Então, assim, ela acompanha na plataforma inteira. Então, eu tenho lá disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3. Há um acúmulo. Então, ele, de fato, a gente fica naquele negócio de tutoria, mentoria, mas ele está te acompanhando. Sim. Então, assim, eu vejo isso como uma grande possibilidade. O sucesso vai depender da gente ser assertivo, mas que é uma necessidade que eu acho. Eu tenho clareza disso. É um lugar que nós estamos entrando, que é um vácuo. Sim, com certeza. Então, Eduardo, obrigado pela sua participação aqui. A gente bateu um papinho que foi rápido, a gente nem viu o tempo passar, né? A gente foi conversando aqui. Conversa boa assim, né? Flui, vai... Perdão, Hildo. Mas as portas aqui estão abertas. Como a gente mencionou, esse projeto seu é um projeto que está agora em produção e a gente espera ter os resultados. Eu quero trazer você aqui de novo para a gente falar especificamente sobre isso. Ótimo. Fazer uma gravação não em formato de podcast, mas um formato mais de demonstração e apresentação. Eu sei que tem muita gente interessada em conhecer o que está sendo feito. Eu já estou sendo questionado, a gente comentou com algumas empresas e com o pessoal da própria AWS, mas esse é tema para um outro perfil, não é um podcast, não vai ser o que a gente tem feito aqui. Eu te agradeço muito a disponibilidade sua de tempo, a sua simpatia e colocar à disposição. Você quer colocar mais algum ponto, algo que você queira falar? Só agradecimento também e pela oportunidade de a gente trazer aqui o produto, das parcerias e tudo. Estou à disposição. Assim, é uma coisa que me interessa profundamente. Perfeito. Foi uma aula, né? Entender mais dos desafios da educação, entender como a gente pode resolver esses problemas também. Obrigado. Okay. O último ponto, né, para você que está aí assistindo, se alguém chegou nesse ponto do vídeo, acho que nesse momento todo mundo já para de assistir no YouTube, mas se tiver alguém assistindo, a gente tem trazido profissionais de todas as áreas para falar sobre inovação. A gente tem a possibilidade de chamá-los de novo. A gente já recebeu alguns pedidos para tratar temas específicos que a gente já está planejando fazer. Eu peço que deixe a opinião aí, comenta aí embaixo, fala o que vocês acharam, o que vocês querem, para que a gente traga o conteúdo específico que lhes interesse. Mais uma vez, obrigado a todos que assistiram. Tá bom. Até mais, gente. Tá bom. Foi.
Então estamos fechados, né, gente? Muito obrigado. André.